Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Canavarros. Hoje vou falar sobre o papel do advogado nesse passo a passo da adoção que venho explicando para vocês, certo? Nessa sequência de vídeos que eu denominei de adoção em pauta, tá bom? Se você gostou, dá um like, compartilha, se inscreva no canal. Isso nos auxilia a continuar produzindo aqui. Fico muito feliz com os feedbacks que eu estou recebendo. Eu sou advogado, sou especialista, né, tenho graduação e mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e sou apaixonado por essa área da família, da criança, do adolescente, né, da adoção, enfim, patrimônio também, essas áreas correlatas, gosto muito e fico feliz em compartilhar com vocês. Então, hoje, falando sobre o papel do advogado nesse passo a passo da adoção. Claro que de forma bastante resumida, se vocês verificarem, eu já tenho alguns outros vídeos que falam sobre a atuação do advogado, o papel, né? Então, aqui, de forma geral, né? Qual é o papel do advogado aqui na atuação do passo a passo para a adoção? Pessoal, é bem interessante falar sobre isso, com essa perspectiva, porque o advogado que atua na causa da infância, né, na criança e adolescente, que atua com família também, mas tem muitos advogados que atuam com família e não conhecem muito bem o direito da criança e adolescente, né? Geralmente você percebe pela própria expressão do advogado, né? O advogado que fala menor, geralmente é um advogado que ele não conhece o direito da criança e adolescente, né? Então, realmente é uma área específica, né? É uma área que demanda um estudo próprio, que ela parece que está ligado com o direito de família, mas ela tem conexões, é claro, mas ela não está totalmente ligada com o direito de família. Então, é bom que se frise isso, né? Ela tem toda uma sistemática independente, né? E interligada ao mesmo tempo, tá bom? Então, o direito, quem trabalha com criança e adolescente, o advogado que se especializa, que estuda, que se dedica a essa área, né? Que é o meu caso também, né? Primeiro, você tem que entender, ele olha pela criança em primeiro lugar, né? Então, é um pouco diferente das atuações em outros ramos, né? Onde a única preocupação é com a demanda do seu cliente, né? Vamos dizer assim, regra geral, né? Chega um cliente para outro assunto, geralmente você está preocupado com essa demanda dele, né? O cliente te traz a preocupação e você vai buscar agir para atender os direitos daquele cliente. Aqui, com a criança e adolescente, às vezes o cliente é um adulto que te procura, mas você vai ter que verificar como é que está a situação daquela criança e adolescente, se for o caso, agir sempre pensando, né, como seria o melhor para aquela criança e adolescente. E às vezes isso vai até em choque com aquele adulto está querendo, né? Acontece, tá? Então, como é curioso, né? Veja que situação. Por quê? Porque, em primeiro lugar, tem que ficar aquela criança e adolescente. Os direitos delas, dessas crianças e adolescentes, tem que estar em primeiro lugar, tá? Então, aqui, isso é o que determina a Constituição, isso é o que determina toda a lógica sistemática do porquê a criança e adolescente tem prioridade, por ser um sujeito em desenvolvimento, né? Por ser um ser humano, um sujeito que está ainda adquirindo maturidade, que está se desenvolvendo, né? Então ela precisa de uma atenção especial. Eles, né, as crianças e adolescentes, precisam de uma atenção especial e precisam de prioridade, certo? Então, sempre que tiver um conflito entre um direito do adulto e o direito da criança e adolescente, o direito da criança e adolescente vai ser priorizado, tá? Essa é uma regra geral, tá bom? Então, e aí, né, falando um pouco do papel já do advogado, né? O advogado ele vai buscar, né, os interesses do adulto, mas conciliando aí com os interesses da criança e adolescente. Então, é uma atuação sempre muito delicada e não é uma atuação convencional, igual outras de outras áreas, um tributarista, um advogado do direito do trabalho, não é nada disso. Ele vai ter que buscar articulações, né? Geralmente esse advogado ele busca conciliações com o que a criança e adolescente necessita, e aí, se for um caso que já está judicializado, ele vai ter que dialogar com o Ministério Público, vai ter que dialogar com o juiz da causa, vai ter que dialogar com as equipes técnicas de assistente social, psicólogo, do município, do judiciário. Ele vai ter que fazer essa conexão com as equipes, buscando, né, minimizar danos para essa criança e para adolescente e também para os adultos que estão ali envolvidos, tá? Então,
Claro que eu falo isso assim de forma bastante ampla, genérica, num ideal, né? E aí o advogado ele pode atuar desde o acompanhamento da família que deseja adotar, né? Que deseja se habilitar para adoção, também pode acompanhar no pedido de adoção. O advogado ele acaba sendo imprescindível nesse assunto, na minha visão, porque temos muitas questões técnicas, né, que fogem ao conhecimento da pessoa leiga. Então, acho que considero muito importante a atuação desse profissional para ele dialogar com as demais autoridades, né? Com o Ministério Público, com o juiz, com as autoridades e as entidades estatais envolvidas nesse contexto da adoção da criança e adolescente, certo? Eu estou falando aqui sobre nesse contexto da adoção, tá? Então, inclusive eu sempre falo com colegas assistentes sociais, colegas psicólogos, que muitas vezes esses profissionais eles acabam colocando em risco a atuação deles se eles começam a atuar em todas as frentes que aquela família demanda, né? A família de pretendentes ou que a criança sempre vai estar assistida pelo Ministério Público, né? Então isso é um ponto legal, importante. Agora as famílias volta e meia estão sozinhas, né? E aí às vezes a equipe de assistentes sociais ou de psicólogo quer acolher, como é papel deles, acolher, entender, compreender a situação daquela família, mas eles não conseguem, essa equipe técnica não consegue atuar em todas as frentes, né? Então algumas questões, né, inerentes ali aos direitos dessas famílias, só o advogado realmente vai poder representá-los, né? O Ministério Público ele vai sempre olhar pelo olhar da criança. Apesar de eu ter dito, né, que o advogado também deve cumprir essa função de olhar sempre pelo olhar da criança, tem muitas vezes que a gente precisa conciliar interesses, que também a gente precisa levar em consideração os interesses dessas famílias, porque nem sempre vai estar o direito da família ali em choque com o direito da criança. Pode acontecer, mas muitas vezes aquela família também busca no mesmo sentido do que aquela criança está buscando, certo? Então, assim, pode parecer um pouco abstrato, um pouco genérico essa fala, pode surgir daqui dúvidas, mas eu estou à disposição para isso. E falei um pouquinho sobre como deveria ser em tese, como é, na verdade, né, a atuação dos profissionais aí da advocacia nesse ramo, certo? E lembrando também que não é só judicial, né? Não é só na via judicial. A atuação do advogado ela vai em toda a esfera extrajudicial, de todo o aconselhamento, a organização, a capacitação dessas pessoas envolvidas, também a costura ao sistema, né? Sugerindo melhorias, apontando eventuais irregularidades, né? Então acaba que o advogado também, quando ele atua enfaticamente nessa área, ele também atua como um fiscal, porque ele está acompanhando a regularidade de todo esse passo a passo, né? Certo? Então é um pouquinho, gente, daria para falar aqui por muito tempo, né? E como eu sou advogado, aí eu fico mais empolgado ainda em falar, e vou falando, certo? Mas fico à disposição para dúvidas. Se você gostou, curte, compartilha, né? Dá um like, se inscreva no canal, tá bom? Um abraço, até breve.